Queria que o professor relacionasse a questão das políticas públicas ao racismo e antirracismo. Ao falar das políticas públicas, no que diz respeito ao combate contra o racismo, evidentemente, no nível do Estado, há necessidade de organizar campanhas antirracistas. Na televisão, às vezes campanha como ocorreu em Washington, em 1989, uma campanha que durou um mês em Washington, em agosto, se não me engano, em agosto de 1989, cartazes afixados no metrô de Washington, nos ônibus, com a seguinte fala: raça não existe. Desculpe, raça é uma ficção, racismo é uma realidade. Então isso mostra que, do ponto de vista do Estado, é extremamente complexo falarmos de racismo. É extremamente complexo, porque para o homem comum, raça existe. Mas, evidentemente, quando se fala do ponto de vista científico, do ponto de vista da biologia, da genética, a raça, de fato, raças não existe, só temos uma raça humana, uma raça universal, planetária. Então, nesse sentido, realmente é algo de importantíssimo, principalmente em relação ao Brasil, que é um país pluriétnico, com uma forte miscigenação, onde se constata, do ponto de vista estatístico, que a população afrodescendente, oriunda da África, equivale a metade da população. De acordo com o IBGE, quase 51% da população brasileira tem uma referência com a África. Por outro lado, observamos também, com base nessa estatística do IBGE, que a grande parte da população afrodescendente encontra-se na base da pirâmide social e econômica. Então, isso já denota, portanto, uma discrepância, uma desigualdade, de fato, entre a população branca e a população afrodescendente. Como é que a gente pode pensar na configuração do racismo na sociedade brasileira? De novo, é só olhar de maneira bastante crítica a pirâmide social. Outra forma de observarmos o racismo brasileiro é irmos no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, São Paulo e certamente também em Salvador. Observaremos que o público que está no aeroporto, na sua grande maioria, é sempre branco. Em outras palavras, somente os brancos têm o poder aquisitivo para viajar no exterior. No exterior, uma grande parte da população branca, uma parte que está no aeroporto, é oriunda da população branca, que denota claramente que essa população, classe média, classe média alta, elite, tem essa perspectiva de poder viajar para o exterior. Enquanto que a população negra, só olharmos, nós veremos quem é faxina, quem é segurança, não é? É a população negra, infelizmente, a situação é essa. De forma bem crítica, de forma bem antropológica, sem entrar em grande detalhe. Então, uma outra... Sim, agora é um comentário, né? Então, de fato, não existe pureza étnica, né? Então, se a gente for olhar... Se a gente observar de forma mais atenta, nós vamos chegar à conclusão também que essa população que a gente considera como elite, ela é também uma população mestiça, né? Então, de fato, a gente tem ali entre a elite brasileira uma população que é mestiça, mas é óbvio que o racismo ele atinge aqueles que são mais escuros. Sim, é porque do ponto de vista cultural, a classificação brasileira em cor e raça remete-se à marca, isto é, fenótipo. No Brasil é considerado como preto e pardo, aquele que tem a pele mais escura, não é? Ligeiramente mais escura, o traço do rosto, textura dos cabelos, que remete a uma ideia de africanidade. Enquanto que a classificação cor e raça norte-americana remete à origem. Você pode ser branco mesmo, só, mas na medida em que você tem
um ancestral oriundo da África subsaariana, de acordo com a realidade cultural norte-americana, você é classificada como negro. Isso é uma grande diferença. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é de que as classificações de cor e raça não são universais. Elas mudam no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. No espaço, vide a realidade brasileira e norte-americana, essa dicotomia, e no tempo observamos hoje em dia, na América do Norte, aos poucos as categorias cor e raça vão se assemelhando à marca brasileira, a aparência, o fenótipo, aos poucos, mas ainda vigora com muita força a categorização, a classificação de origem. O preconceito de origem e o preconceito de marca, que sim. é o que marca o texto que é o que diz o texto do Horaci Nogueira, né? Sim. Então, uma outra questão é a seguinte: quais são as razões que nos impedem de ter consciência racial no Brasil? Eu diria simplesmente 400 anos de colonização e de escravidão. A internalização do preconceito por parte da população negra. São 400 anos de que a população negra se situou embaixo da escala social, uma posição subalterna, sem direito à palavra. Em outras palavras, em suma, sem a possibilidade de opinar no âmbito das políticas públicas. Subalterno e não tem direito à palavra. E o fato de não ter direito a essa palavra tem uma conotação psicológica interna, interiorização da sua subalternidade, que faz com que dificilmente a população comum, a população brasileira, reivindica. É só observarmos no mundo, principalmente na época da descolonização, de África e Ásia, que reivindicava na África e na Ásia era a elite asiática, a pequena classe média africana. Mas o resto da população estava conformada com a colonização. Então, no Brasil, a mesma coisa aconteceu. São militante do movimento negro, militância da Frente Negra nos anos 30, que possibilitou aos poucos reivindicar essa abertura de consciência. Sem esquecermos a época colonial, a época da escravidão, os quilombos que se formavam, as rebeliões que se formavam. Então, aos poucos, houve esse despertar, uma conscientização de que essa população negra estava numa situação de subalternidade. Esse não acesso à educação também, né, no Brasil, ele, de fato, elimina essa possibilidade de você entrar em contato com a sua própria história, de você ter uma percepção sobre a sua história, o porquê desse retrocesso nas conquistas. E esse não acesso à educação te impede de ter realmente também uma consciência racial, né? Eu diria, não tanto consciência racial, eu diria consciência crítica. Sim, tá. A educação ela pode ter duas vertentes. Sim. Uma de conformidade, não é? Sem reivindicação, aceitação da situação social e econômica, e outra que possibilita um despertar da consciência crítica. Então, nesse sentido, a República, com o advento da República, com a universalização do acesso à escola fundamental, escola, ensino médio, isso possibilitou um início de despertar. Mas sabemos que no Brasil a educação ela não tem tanto essa visão crítica. Mas aos poucos, professores também ajuda a reproduzir o status quo pode libertar, né? Conformidade, como você está falando do status quo, o despertar. Sim. Mas a educação é fundamental, de qualquer sorte, nesse processo de conscientização crítica, eu diria. Ultimamente, observamos com as novas leis que foram elaboradas no Brasil, reconhecidas no Brasil, com a introdução, nomeadamente, da disciplina de História da África, da cultura afro-brasileira,
ajuda a formatar um despertar crítico mais forte, eu diria. Então, nós tivemos um momento político no Brasil de crédito, né? Assim, nós acreditamos, de fato, que a gente poderia consolidar as políticas públicas, e, de fato, a gente teve um avanço aí na implantação das políticas públicas. E qual é a leitura para esse momento? Você acha que há um retrocesso? Quais são as nossas estratégias nesse momento em que tudo se apresenta como um retrocesso mesmo das políticas e eliminação das políticas públicas voltada para essas minorias sociais? Por enquanto, na minha percepção, as conquistas elaboradas pelo Montenegro não sofreram grande impacto nesse momento, nessa conjuntura política atual, considerando a ação afirmativa reconhecida constitucionalmente sob a chancela do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Então, está intocável. Essa conquista, neste momento, ainda não foi questionada. Além do mais, também temos ação afirmativa no âmbito federal, que proporciona a candidatos afrodescendentes em vislumbrar a possibilidade de conseguir uma vaga em ministérios federais, nas autarquias, nas estatais, como Petrobras, com base na ação afirmativa que destina 20% das vagas à comunidade afro-brasileira. Então, por enquanto, eu observo, eu tenho esse sentimento de que não houve retrocesso no que diz respeito à comunidade afro-brasileira. Por outro lado, há de entendermos que a ação afirmativa, mesmo que seja uma medida tomada no nível nacional, ela é importante para o Brasil, razão pela qual eu não acredito que vai ter retrocesso nesse campo. É uma medida importantíssima no âmbito internacional, porque ela possibilita ao Brasil, enquanto que país emergente, dito emergente, em se colocar em pé de igualdade com as outras potências internacionais. E, por outro lado, observamos também que a ação afirmativa baseia-se em conceitos republicanos, que não se limite ao Brasil. Em vários países do mundo, nos dias de hoje, temos ação afirmativa. Em vários países do mundo. Índia, África do Sul, Malásia, Israel, América do Norte, Brasil, e assim por diante. Então, são políticas que tendem a fomentar a igualdade de oportunidade. Uma noção republicana. São políticas que baseiam-se na maximização do bem-estar social. É importante para o Brasil manter essas políticas de ação afirmativas, porque elas permitem diluir as tensões sociais. Também a ação afirmativa, principalmente no âmbito do mercado de trabalho, no âmbito das empresas privadas, se sustenta nos dias de hoje sobre a noção de diversidade. É importante para as empresas, do ponto de vista do lucro, dar benefícios às empresas, em ter no seu corpo de funcionários diversidade que reflete a realidade comunitária que a cerca, no nível local, no nível nacional e no nível internacional. Quando eu falo no nível internacional, eu me refiro às grandes empresas internacionais. Seja europeia, seja americana, seja mesmo brasileira. O Brasil tem multinacionais. Tem várias. Petrobras, nem vou falar da Odebrecht, mas é uma multinacional. E outro argumento que eu acho extraordinário, mas não foi incorporado de forma muito clara pela academia, é a compensação, a reparação. É um argumento de militância do Montenegro. Mas quando observarmos com mais detalhe esse último argumento, que não foi incorporado pela academia, ela tem força.
Imaginamos, você trabalha 400 anos, enquanto que escravo, subalternos, trabalho de graça, 400 anos. Depois você é libertado e você vai procurar o seu fundo de garantia, você tem nada. Imagina o que é isso, cara. Isso acaba te mantendo na base da pirâmide social, porque você tem nada. Você tem nada. Então esse argumento eu acho muito interessante, muito forte para sustentar as ações afirmativas no âmbito local, no âmbito nacional, mesmo que observamos que, afinal de contas, as políticas públicas em referência à população brasileira, afro-brasileira, ela tem ressonância no nível internacional. Ok.